Bom dia a todos, bom dia, pessoal do presencial, os amigos do online que estão ao vivo com a gente também, né? Aí eu costumo dizer assim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque tem uns amigos assim que não conseguem assistir a aula logo, né? Durante a aula ao vivo, de manhã também, né? Alguns amigos também não podem estar no presencial, e aí a gente também sempre está lembrando que tem gente que vê aula gravada, né? Então, sempre vai ter bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Quem estudar de madrugada, lembre que precisa dar um tempo também de descanso, viu? Não adianta você ficar com estafa, né, física, estafa mental. Então tem que equilibrar o tempo de estudo, e é uma das coisas que a gente costuma fazer para vocês aqui, é orientar também seus estudos, né? Então eu sou, bom, aí deixa eu me apresentar, eu sou José Aras, para quem não me conhece, né? Sou coordenador aqui pedagógico do curso. Não mando em nada, para falar a verdade, mas pelo menos organizo aqui, né, as coisas. E como sou o mais velho, né, mais velho não de idade Madruga chegou ali agora, de idade é Gesteira, que é o professor Gesteira, que tem 96 anos de idade, mas ainda consegue fazer uma aula boa, né? Depois você resolve, viu, Dai? E efetivamente, tirando a idade, mas de tempo de aula, né, eu sou o decano aqui do curso. E, graças a Deus, já são aí, a essa altura, mais de 22 anos, imagine você, dando aula, né? Então, preparando os amigos para concurso público e para o exame da ordem também. Então, assim, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, sem qualquer vaidade, graças a Deus, com muita humildade, a gente tem uma convicção real, efetiva, de que você começa hoje, né, um projeto, com fé em Deus, claro, é um projeto exitoso, que é essa aprovação na prova da OAB, né? Eu queria trazer algumas observações sobre o curso. Como eu sou, repito, né, a pessoa que organiza didaticamente, pedagogicamente o curso, eu preciso trazer para vocês aqui alguns elementos, que isso vão valer para o curso inteiro, para esse momento inteiro de preparação de vocês também. Primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que a prova da OAB, pessoal, a prova do exame de ordem, ela hoje é equiparada à prova de um concurso público, né? Vou trazer algumas observações, não muito boas de serem ouvidas, mas que são importantes para que você se prepare, né, e a gente consiga seguir aí com segurança, visando de fato esse êxito e visando aí nossa aprovação. Então, o que acontece? Desde o 10º exame da ordem, isso já tem aí alguns anos, e eu estava presente, a OAB, ela criou uma espécie de revolução no exame da ordem. Então, assim, o Conselho Federal se reuniu e entendeu lá em Brasília que não tinha porquê a prova da OAB ser muito mais fácil do que é a prova de magistratura e a prova de Ministério Público e a prova de delegado e a prova de analista e de procurador, né? Então, de lá para cá, vamos dizer assim, houve uma evolução. Repare bem, vamos chamar de evolução, na prova da OAB. Se você não quiser chamar de evolução, pode chamar de modificação. Mas o fato é que a prova da OAB, pessoal, começou a ser extremamente capciosa, aprofundada, até porque não dizer uma prova difícil, né? E isso funciona hoje em dia, e a OAB se colocou nessa posição de uma grande peneira. A verdade é essa. A OAB, ela estabelece uma peneira no exame da ordem em relação ao volume de faculdades que acabou existindo também. É claro que não é crítica nenhuma. O fato do Brasil ter ampliado a faculdade de Direito foi uma coisa positiva, né? Deu acesso a muita gente a uma educação mais qualificada, a uma vida melhor, até porque, não é porque a gente é da área não, mas ser formado em Direito é bacana, né? Você conhece seus direitos, né? Você tem uma série aí de convicções em relação a uma vida socialmente melhor, né? Todo mundo conhecesse seus direitos, né? A vida seria ainda melhor, enfim, a cidade, o estado, né, da gente seria ainda mais efetivo. Então, acabou que eu, particularmente, sou muito a favor, mas a OAB, entende enquanto instituição, ela não achou uma coisa muito boa, porque ampliou muito o número de candidatos, né? Hoje, se você puder imaginar isso, a gente tem uma média, pessoal, de 5 milhões de bacharéis em Direito no Brasil, e 70% deles não tem carteira não tem a carteirinha da OAB.
Então você imagine o Brasil absorver de uma hora para outra 3 milhões, estou dando aqui números naturalmente arredondados, imagine você o Brasil absorver de hora para outra 3 milhões de advogados, entendeu? Tanto que quando se falava antigamente em acabar com o exame da ordem, esse assunto você viu que já esfriou, né? Nem se fala mais nisso, porque não vai acabar, é o que, assim, não vai acabar, não posso dizer que não vai acabar, não tenho esse poder, mas posso dizer o seguinte, pessoal, extremamente difícil de acabar o exame da ordem, e eu vou dizer também uma coisa a vocês, quem depois passa na prova não quer que acabe, lógico, porque você quer que pessoas fiquem qualificadas, a gente, e eu digo isso com muita tranquilidade, eu digo em relação aos amigos, a vocês a gente tem assim um pé atrás, vocês no caso agora, com relação à OAB, enquanto está fazendo a prova. Na hora que você passa, você se apaixona pela OAB e você desapaixona pelos amigos que estão estudando. É natural, mas é um sistema natural. Deixa eu te contar uma história aqui. Há uns 6, mais ou menos, 6, 7 exames, depois você procura, eu vou falar de redes sociais também, mas depois você procura isso aí no meu Instagram, depois eu passo o Instagram meu para vocês. Eu lancei um movimento chamado hashtag por uma prova justa. Eu banquei as minhas próprias viagens, eu rodei o Brasil inteiro, indo visitar cada conselheiro federal, para dizer que aquela prova, isso já tem uns 6, 7 exames, foi extremamente injusta. Foi o que a prova da OAB fez. Fizeram uma prova, pessoal, de 80 questões, enunciados imensos, tá? Assertivas imensas também. Fizemos um cálculo, a pessoa tinha em média 3 segundos para ler cada assertiva. Resumindo, foi uma reprovação maciça na prova da OAB, naquele exame, isso já tem tempo, e eu lancei um movimento, hashtag por uma prova justa. Então o que é que eu fazia? Ia na seccional, na época, depois eu falo sobre isso, eu era ainda advogado, ia na seccional, me apresentar como advogado, fiz, olha, eu estou aqui em nome dos estudantes de direito do Brasil inteiro, brigando por uma prova justa. E levava um pleito para o conselheiro federal, porque quem resolve a OAB é o Conselho Federal, mostrando, né, identificando a prova como sendo injusta, por isso e por aquilo. Fiz essa conta e mostrei 3 segundos para cada assertiva, quem passa numa prova dessa, né? Resultado, na época, para você ver como é natural esse processo de passei, não vou preocupar mais com isso, vou ter outras preocupações a partir da hora que eu passar na prova, e tiver carteirinha na mão. Aí eu tenho alunos do Brasil inteiro, eu tenho uma agenda imensa de telefone aqui, com pessoas de todo o Brasil, o que é que eu fazia? Para poder dar respaldo, né? Eu ligava para as pessoas que eram da cidade e pedia ali, vamos comigo visitar, né, o pessoal do Conselho Federal, para poder dar volume, porque uma pessoa só falando é uma coisa, quando move muita gente, né, o movimento, a passeata, enfim, é diferenciado. Eu ouvi de várias pessoas assim, professor, olha, adoro você, sou grato porque passei no seu curso, na segunda fase, com você inclusive também, mas eu não vou na OAB junto com o senhor fazer isso não, porque eu não tenho mais interesse nisso. Entendeu? No começo eu até julgava, pensava, por que egoísmo, né? Porque passou, não quer mais saber dessa história. Depois você começa a entender, quem já está advogando, está preocupado com o quê? Com prestação jurisdicional, com o juizado funcionar rápido, com o juiz mandar pagar honorários não de R$100, você percebeu? Então é natural o processo desse. Então, veja que é um caminho, que é uma luta, que é normal que você, eu repito agora, voltando àquela ideia anterior, é normal que você agora tenha uma série de ressalvas com relação ao OAB, mas com fé em Deus vai passar, vai se apaixonar pela OAB e vai seguir sua vida e sua advocacia. Entendeu? Então isso é normal. Mas eu queria dizer um pouco mais da questão do grau de dificuldade da prova, né? Existe, pessoal, depois desse exame, desse que eu falei, do movimento que eu lancei, por uma hashtag, por uma prova justa, depois você pesquisa aí, tem um monte de coisa minha, viajando pelo Brasil inteiro. O fato é que a prova nunca mais veio nesse nível de 3 segundos para cada assertiva, e aí é desumano. Acontece que a prova segue, pessoal, uma linha, tá? Ela segue uma linearidade, e nessa linearidade a prova não é fácil. Vou lhe dizer, a prova não é uma prova fácil. Não é igual ao meu tempo, e eu cheguei a fazer OAB lá em 97, mais ou menos isso, e eu fiz o OAB, sabe como? Saí da faculdade um dia, um sábado, fui passear, namorar, e domingo fiz a prova. Li o código de ética uma vez só, tirei acho que 60 e tantos, 70 e tantos % na prova. Segunda fase, não existia curso preparatório,
Enfim, a prova era local, não era prova unificada, entendeu? Quer dizer, era uma prova mais fácil que prova de faculdade. Hoje, aí eu quero já te colocar no plano objetivo em relação a isso, a gente, pessoal, luta para conseguir os benditos 40 pontos, entendeu? E vou lhe dar uma prova de que a OAB hoje, na primeira fase, ela muitas vezes é mais difícil do que prova de concurso. Que é a prova disso aqui agora, eu vou lhe dizer. Quando tem concurso público, a linha de corte do concurso público gira em torno de 85 pontos. No concurso tem 100 questões. Então, o que acontece? Linha de corte, você conhece isso, é cláusula de barreira que chama, né? Por exemplo, só corrige a prova discursiva, e só classifica quem tirou acima de 85. Nós fizemos agora, recentemente, aqui na Bahia, um curso para o concurso de juiz leigo e conciliador. Pessoal, sem qualquer vaidade, viu? Família Sejais, que você vai compreender também o que é família. Arrasamos a prova, sabe? Primeiros colocados, todos nossos, foram 4.000 aprovados, mais da metade de aluno daqui do curso. Engraçado que teve um curso aqui que botou 70 aprovados, eu fiz 70, lá foram 1.700, enfim, tem essa estatística aqui também. Mas, sem qualquer vaidade, volto a dizer, porque não quero que fique parecendo um empáfia aqui da gente, o fato é, muita gente nesse concurso tirou 100 pontos. O pessoal fechou a prova de um concurso de juiz leigo, fechou. Bom, prova da OAB, tem que fazer quantos pontos? 40, né? Metade da pontuação. Vocês conhecem alguém na OAB que tirou 80 pontos? Que fez 100% da prova? Pessoal, a gente passa, a média de aprovação é 46, dando graças a Deus. Isso quando não tem 38, 39, por aí vai. Que a gente sabe que é uma coisa que acontece com frequência também. Entendeu? Então, veja bem, para economizar um pouco aí nosso bate-papo, pessoal, talvez somente esse item já prove o que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Que item é esse? A prova da OAB, ninguém tira, bom, tem um histórico de 10 ou 12 pessoas que tiraram 10 pontos, 80 pontos na prova da OAB. Fora aí, os gênios, né? Só gênio, não tem sentido. Fora esses 10 gênios no Brasil inteiro, ao longo de 31, agora, e 2 exames, ninguém passa com essa pontuação. Então, é muito mais difícil hoje, prova de OAB, do que prova de alguns concursos públicos. Não vou dizer, óbvio, não sou, né, enfim, leviano, não, é mais difícil que Ministério Público Federal. Não é, claro que não. Magistratura, não, claro que não. Agora, é mais difícil do que delegado? É. Do que analista? É. Do que juiz do trabalho? É. Tenha certeza que é, porque a gente conhece a prova, conhece as bancas e sabe o nível de colocação, entendeu? Então, isso é um ponto, né? Outra coisa bacana, a gente às vezes reúne turmas, né? Porque assim, eu particularmente tenho horário muito apertado, né? Então, como eu não consigo dar aula na semana, tenho atividades também fora daqui, eu acabo reunindo os sábados, dando aula conjunta. E aí a gente reuniu no último curso a turma de OAB com a turma de delegado. Aí alguém delegado disse, eu vou assistir ela junto com o pessoal de OAB, entendeu? Aí eu fiz, olha, baixa a bola. Falei com carinho, né? Baixa a bola um pouquinho. Você está no nível, o nível de delegado de concurso está abaixo do nível de OAB, entendeu? É verdade. E eu não falo isso achando bom não, porque como é o ingresso inicial, a prova deveria ser um pouco mais tranquila, entendeu? Mas, eu vou dizer a vocês, fechando o primeiro item de hoje, não é. É uma prova com um grau de complexidade razoável, tá? Ponto, isso é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos amigos. Agora, por força disso, a gente criou, pessoal, uma técnica, o nome é esse, é uma técnica para aprovar vocês, uma técnica mesmo. E eu vou te contar logo aqui uma coisa, pessoal, digamos assim, mas que também eu queria muito dizer, a gente está entre família, então nada que é segredo, a gente está lutando juntos, né? Embora a essa altura, claro, todos vocês são filhos nossos, sobrinhos nossos, amigos nossos, né? Eu, o último exame, um sobrinho meu, filho de minha irmã, professor aqui do curso também, Yasmin Aras, o pessoal conhece aqui do presencial, ele fez a prova com a gente e passou, está fazendo a segunda fase agora, graças a Deus, com 42 pontos, tá? Exatamente, algumas pessoas conhecem aqui. Por que eu trouxe esse ponto dele? Ele conviveu com a gente durante muitos anos, assim, desde pequeno,
houve problemas na família, então ele se mudou muito de casa durante a vida dele. Por conta disso, mudou muito de escola. Você sabe que quando a pessoa muda muito de escola, a base fica prejudicada. Você sabe disso, porque uma escola só é uma coisa. Pode ser uma escola mais ou menos, mas uma escola só é muito melhor do que várias boas cortadas, porque didática muda e tudo mais. Beleza. Conseguiu, aí, vamos lá, passou na faculdade de Direito, e talvez também por força da falta de base, não teve uma faculdade de Direito com o nível que você imagina de 8, 9, 10. Não teve. E não fez uma faculdade também que puxou tanto dele assim. Resumindo a história, também por outras coisas que ele vivenciou. Cada um sabe a cruz que carrega, enfim, o que passou na vida, o que vai passar, e tudo, ou o que passou, ou o que observou até agora. Muito bem. Bom, chegou aqui no penúltimo curso, estudou mais ou menos, tipo, assistia a aula, em casa mais ou menos, não conseguiu passar. Penúltimo exame, penúltimo. Último exame, caiu a ficha. Caiu a ficha. O que é caiu a ficha? Eu preciso entender, e eu falo isso, pessoal, pensando, ele é meu sobrinho, né? Meu filho amado, todos vocês são, porque, um parêntesezinho, a gente tem aqui no curso uma compreensão do que essa carteira pode resultar na vida de vocês, entendeu? Para muitos que têm dinheiro, que a família tem alguma condição de estrutura financeira, é um sonho realizado. É uma vaidade às vezes, enfim, uma profissão. Muitos amigos fazem a prova depois de ter outras profissões, então é uma profissão secundária, já tem um salário e vai advogar para complementar, já aposentou, vai advogar para poder ter uma utilidade. Para muitos é isso. Mas hoje em dia, para a grande maioria, é meio de vida. Pessoal, hoje em dia ninguém está pensando em advogar para ficar milionário, como era antigamente, não, que de fato não é mais fácil, como era antigamente também. Qual a perspectiva nossa? Ter uma profissão, ter dignidade, pagar um plano de saúde, não é assim? Pagar uma escola para o filho, fazer uma viagem de vez em quando, nem que seja para a Argentina, não é isso que você tem, o real é melhor que o peso, não é verdade? Então, a gente compreende o que isso significa para vocês. Então, o curso tem uma política, e eu digo isso com muito carinho, de levar a pessoa extremamente a sério esse momento de preparação de vocês, entendeu? Eu sou professor disso há mais de 20 anos, e eu já ouvi de um diretor de um grande curso em São Paulo, como esse Sejais, na época eu era professor do curso, e eu dizia assim, puxa, eu preocupado com o índice de reprovação. Aí ele me disse assim, não, Aras, a gente aqui não liga muito para isso não, porque quando o aluno perde, ele repete o curso aqui. Veja o raciocínio, eu considero até anticristão, né? Quer dizer, a pessoa não está preocupada com o aproveitamento do outro ser humano, é um ensinamento cristão, né, de bondade com o próximo, e simplesmente ele diz, não, eu quero que repita porque eu ganho mais dinheiro vendendo o curso mais também, entendeu? Isso é uma realidade. Então, eu queria dizer a vocês, fechando mais esse parêntese aqui, que vocês todos aqui são importantes para a gente, né? E não é um discurso de vender curso, a gente não vive disso aqui, cada professor também tem a sua atividade, eu também tenho, por aí vai, mas a gente considera isso aqui como uma missão. Sabe uma missão? Sabe um instrumento de Deus de melhorar a vida do próximo também. Claro que o curso tem um aspecto empresarial, lógico, tem que pagar a conta, pagar a Patrick, ganha muito bem, por sinal, né? Enfim, pagar energia, pagar tudo bem, lógico que tem, mas o grande lance do curso, tenha certeza, não é esse. Tanto que, às vezes, ainda que com prejuízo financeiro para o curso, e eu banco isso, eu, com dinheiro meu, de reserva minha, a gente estende carga horária do curso, para pagar o professor, para dar mais aulas para vocês, para dar mais elementos de ensino para você também, entendeu? Então eu digo isso, eu repito, sem qualquer tipo de, sabe, de achar que é favor, não é favor, repito, a gente entende esse momento como um momento de instrumento, de preparação, para que a vida de cada um de vocês fique uma vida melhor, de fato é isso, ponto. Então voltando para a questão do meu sobrinho, no último exame, voltando, caiu a ficha, foi o que ele fez então, conversou com a família, conversou com a mãe, cheio de atividade, combinou lá com as coisas dele, pessoais, passou mais ou menos 3 meses praticamente morando aqui no curso, né? De manhã vinha para a aula, de tarde fazia, você vai ver depois, um curso de questões, fez mais de 4.000 questões de treino, entendeu? E, vamos agora fechar uma ideia comigo,
toda aquela falta de base que justificava uma dificuldade dele de passar na prova, foi afastada, passou, graças a Deus, com 42, parece, pontos. Entendeu? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso a vocês? Se você tem uma base de faculdade, fez uma boa faculdade, seja o que for, ótimo. Se você não fez, se você se sente com deficiência, se você fez a prova passada, fez 20 pontos, e tem gente que chega nesse nível aí, não se preocupe. A gente vai nivelar todos vocês por cima, tá? E fazer com que todos vocês tenham, olha agora a importância disso, os instrumentos para estudar. Os instrumentos, material de apoio, aula de questões, revisão da revisão, simulado e por aí vai. Agora, vamos lá, não é mágica, é o que eu queria, o discurso é para chegar nesse ponto. Não é mágica, de modo que, quanto mais você conseguir se dedicar, melhor. Entendeu? Já que, qual é o parâmetro? Primeira premissa de hoje, a prova não é fácil. Se a prova não é fácil, e se você precisa compreender que tem que estudar, que só consegue estudando, você entendeu? E aí vem a parte boa da história, o curso vai lhe dar todos os elementos para você fazer, sabe, com grande qualidade a sua preparação, tá certo? Então, com isso, aí já fechando esse raciocínio inicial, eu queria dar as boas-vindas a vocês todos, dizer que a gente tem, pessoal, convicção, por tudo isso, né, que eu comentei, né, de questão de humana, questão cristã, questão, sabe, de cuidado com o próximo também, entendeu? E a gente não economiza mesmo, não economiza nada, energia, oração, tempo, dinheiro, nada aqui é economizado, para poder preparar vocês e chegarmos juntos com fé em Deus nessa aprovação. Foi para a segunda fase, já adianto logo, é outra realidade. Não quer dizer que já passou, mas segunda fase você tem aí em média 40 dias de preparação, de uma única matéria que você escolhe por critérios que depois eu lhe trago aqui também, que não, já de antemão, esqueça a matéria fácil ou difícil, não existe isso. O critério para a escolha não é isso. Não é professor dizer que aprova sozinho, porque também todos aqui aprovam. A gente vai, depois eu te coloco um plano de segunda fase, não pense nisso agora, na hora, mais para frente a gente bate um papo sobre isso, mas também de antemão, devo dizer a você o seguinte, na segunda fase, você vê um único assunto, a aprovação chega a 100%. Nosso problema sempre é o quê? A primeira fase. Entendo? Digo nosso, enquanto, né, amigos, enquanto família também. Agora, mesmo assim, deixa eu te contar uma coisa, o que é que tem acontecido. No exame da ordem, em geral, a reprovação, em geral, tá? É de 80%. Reprovação. E 20% passam na prova. Isso considerando a primeira fase, né, do exame da ordem. A gente conseguiu, e eu queria que você depois anotasse como é o passo a passo, estabelecer uma técnica, pessoal, de alto grau de produtividade, que a gente conseguiu, graças a Deus, e a vocês também, claro, inverter essa lógica. O nosso índice de aprovação chega a 80% ou mais, e poucas pessoas acabam não conseguindo passar, entendeu? E vou dizer mais, dos que não conseguem passar, quase 100% atribuímos isso à questão de ordem emocional. Não é falta de estudo, não é falta de treino, nem de compreensão. É que vem aquela coisa da pressão, vem a questão de família em cima de você está nervoso, coisa parecida, e acaba que não passa na prova por conta disso, entendeu? Então, até isso, acredite, o curso te orienta. A gente tem uma psicóloga, sabia disso, é verdade. Tem uma psicóloga que dá apoio ao curso para poder, até o aspecto emocional, conseguir também alinhar com vocês. Então, a gente chegou no nível, né, graças a Deus, de arrumação de curso, que, ó, pessoal, a nossa meta sempre 100%, né? Então vamos com fé em Deus juntos atingir essa meta aqui também. Bacana? Tranquilo? Amém? Com certeza, amém. Pessoal, aí, para que isso dê certo, a gente criou também uma espécie de, uma estratégia de estudo, e vocês que estão chegando agora, a gente fica muito feliz, porque tem gente que só chega um mês antes da prova. É claro que um mês antes da prova ajuda, mas 4 meses antes é bem melhor, logicamente, dá para você fazer o curso extensivo, o curso completo, né? Bom, como é que é esse curso extensivo que você está se inscrevendo agora, ou vai também se inscrever? A gente começa assim, observe bem. O curso, ele tem algumas etapas de aprendizado. Envolve, inclusive, a chamada curva do esquecimento,
que é uma técnica também didática, para que você, quando começar a esquecer o tema, você é obrigado a voltar a lembrar dele, tá? Então, como é que a gente criou aqui uma condição para isso? Primeiro passo do curso, a gente tem o curso modulado em aulas extensivas. Então, a gente evita, sempre na medida do possível, que você tenha, por exemplo, uma aula hoje de uma matéria e só pegue a próxima aula daqui a 2 meses, 1 mês depois. Porque isso esquece, né? O conteúdo vai sendo perdido. O que é que a gente faz então? A gente procura modular o curso de modo que você esgota as matérias num único momento. Então, por exemplo, essa semana, processo civil, né? Você vai ter as aulas várias de processo civil, intercalando comigo. Então, já tem aula comigo hoje de direito administrativo e sábado comigo de novo, tá? Depois volta processo civil. Então, qual é a ideia da gente? Como a gente tem os professores também muito dedicados, é uma luta, viu? Porque passar uma semana inteira dando aula, inclusive de manhã e de noite, porque o curso presencial também é à noite, o ao vivo é de manhã, né? Porque aí a gente já grava logo a aula, né, Patrick? Já coloca logo à disposição, para que quem não possa assistir gravado de manhã, pode assistir de tarde em casa. Então, é uma questão assim bem interessante. Mas, voltando a dizer, é uma luta para o professor, porque concentra as aulas no mesmo momento. Só que, pessoal, isso é de um grau de produtividade absurdo. Por quê? Porque você mata as matérias de uma única vez, entendeu? Já pensou você estudar processo civil, um exemplo, processo civil de A a Z durante 2 semanas inteiras? Então, o seu grau de aproveitamento, até o professor também, lembra, não é assim, ó, lembra da semana retrasada, não, lembra de ontem que vimos isso? A coisa fresquinha na cabeça, entendeu? E aí você desenvolve o assunto com uma tranquilidade muito maior. Tá certo? Bom, então, primeira coisa é uma modulação extensiva. Por exemplo, depois, vou aqui dar uma regra, tá? Você vai ter um módulo de penal e processo penal, depois você vai ter um módulo de trabalho e processo de trabalho, depois o módulo de civil,